Então, agora nós vamos para a próxima fase da divisão celular, que é a metáfase. O nome é bem sugestivo, metáfase, meio. Tá, qual a ligação, qual a relação? Na metáfase, os cromossomos, agora formados, porque antes eles eram o quê? Cromatina, lá na intérfase cromatina, material genético desenrolado, é o momento que o cromossomo está totalmente condensado, tá? Correção, condensado. Cromossomos totalmente condensados, ou seja, visíveis. É a melhor fase para se visualizar um cromossomo, ele está todo completinho. Terminou o processo de condensação. Iniciou aonde? Na prófase. Cromossomos alinhados na placa equatorial, ou seja, a linha do Equador, aquela linha que divide a Terra ao meio, no meio, tá? E vai haver a duplicação do centro do cromossomo, que é onde eles estão presos, né, pelas fibras do fuso, vai haver duplicação do centríolo. Então, bateu o olho nessa imagem, cromossomos alinhados no meio da célula, é a metáfase. Comparado com a prófase, que tivemos quantos eventos na prófase? Quantos eventos? Estão lembrados? 4. A metáfase é tranquila. Próxima fase, anáfase. Vamos lá. Professor, o que vai acontecer na anáfase? O encurtamento, a fibra do fuso vai ficar menor, ela vai encurtar. Então imagina que eu tenho um cromossomo, eu puxo para um lado, puxo para o outro. O que acontece com ele? Ele se parte ao meio. Portanto, vai uma cromátide, um pedaço, uma cromátide irmã para um polo e a outra cromátide para outro polo. Então, anáfase, encurtamento das fibras do fuso e separação de cromátides irmãs. Vamos lá agora. Existe uma droga, um alcaloide chamado colchicina. Colchicina. Qual o papel dessa droga? Paralisar a divisão celular. Por que a colchicina paralisa a divisão celular? Ela impede que as fibras do fuso se encurtem. Então, se eu aplicar uma colchicina em uma divisão celular e perguntar a vocês em qual fase o processo de divisão fica paralisado, qual é a resposta? Metáfase. Professor, por que não anáfase? Porque a colchicina, ela paralisa, ela impede que as fibras do fuso se encurtem. Se as fibras do fuso não se encurtarem, ela não entra em qual fase? Na anáfase. Para onde? Na metáfase. Então anote isso aí, a colchicina paralisa a divisão celular na metáfase. Por quê? Porque ela impede o encurtamento das fibras do fuso. Nós vamos agora para a última etapa da divisão, telófase. Vamos comigo. Nós vamos ver agora a última etapa da divisão celular, que é a telófase. Mas para entender a telófase, você precisa compreender que a célula agora está retornando para o momento inicial, que é a intérfase. Então, quando a gente fala na prófase, que é a primeira etapa, nós também estamos falando na telófase. Como assim, professor? A prófase foi o momento que a célula deixou a intérfase, lembram? E entrou em divisão. Então, aquelas estruturas como carioteca, nucleol, o suco nuclear desapareceram. Formação das fibras do fuso, nós vimos isso. Na telófase é a mesma coisa da prófase, só que ao contrário. Como assim, professor? Reaparecimento. Na prófase foi desaparecimento, aqui está reaparecendo. Carioteca, nucleolo e suco nuclear, ou cariolinfa. A célula está voltando para a intérfase. Vamos para aqui, esqueça aqui. Fibras do fuso desaparecem. Cromossomos voltam a ser cromatinas, volta a se desenrolar. E temos essas duas novidades aqui. Nós vamos ter citocinese, que é a divisão do citoplasma, uma célula se divide em duas, e a cariocinese, que é a divisão do núcleo, tá?
Então aqui é uma citocinese, uma célulazinha está se transformando em duas células, citocinese, tá? Professor, eu tenho que também entender que existe uma diferença entre mitose de célula animal para mitose de célula vegetal, tá? Vamos lá. Célula animal tem centríolos, então se você vê centríolo, essa mitose é de uma célula animal. E se fosse de uma célula vegetal, não teria centríolo, ok? Lembrando que do centríolo parte essa pequena estrutura chamada de áster. Se tem o centríolo, tem a áster, porque o áster vem do centríolo. Como a célula vegetal não tem centríolo, não tem áster. A gente pode também chamar de anastral, ok? A outra diferença é o tipo de citocinese, é o tipo de divisão do citoplasma. Perceba que aqui está sendo por estrangulamento, de fora para dentro. Ela é centrípeta, força que puxa para o centro. Então essa citocinese é da célula animal. Célula vegetal, como tem parede celular, então é natural que o processo comece de dentro e vá indo para onde? Para fora. Se for de dentro para fora, é centrífuga. Centrífuga, ela começa de dentro e vai para fora. Animal centrípeta começa de fora, ao contrário, e vai para dentro, por estrangulamento, tá bom? Então, mitose, nós fechamos. Lembre que ao final da mitose, nós vamos ter duas células com a mesma quantidade de material genético da célula original, porque a mitose é uma divisão celular que multiplica, que aumenta a quantidade de célula. Agora nós vamos para meiose 1 e depois a 2. Agora nós vamos ver a última divisão celular, que é a meiose 1 e a meiose 2. Mas vamos aqui primeiro ter uma visão ampla do evento. Ó, uma célula 2N. Nós já sabemos o que é uma célula 2N. É uma célula diploide, que tem todos os cromossomos. Mas perceba que na meiose 1, que ela é reducional, a célula 2N, que está com D. O que é D? Cromossomos duplicados, tá? 2N, 46 cromossomos duplicados, se transformam em duas células N, com a metade dos cromossomos, mas lembrando, continuam duplicados. Cada cromossomo tem duas cromátides, tá? Depois, nós temos uma célula N, dando origem a duas células N. Essa é a meiose 2, que é igual à mitose. Ela é equacional. A única diferença é que a célula tem cromossomos duplicados e aqui elas vão estar com cromossomos simples. A mitose, uma célula 2N, dá origem a duas células também 2N. A mitose, ela é o que? Equacional. Só que a célula mãe, ela está com cromossomo como? Duplicado. Por que duplicado? Porque antes de iniciar tanto a mitose quanto a meiose 1, vai haver a intérfase. E na intérfase, vocês estão lembrados? O cromossomo que tinha uma perna passa a ter duas. Ele agora está duplicado, tá? Então fiquem atentos a isso, porque isso é importante. Principalmente que podem aparecer questões cobrando essa questão de cromossomos duplicados e cromossomos simples, tá? Para que serve a meiose? A mitose nós já vimos. Para que serve a meiose? Aplicações em nós animais, produção de gametas, espermatozoides e óvulos. No meu testículo ou no ovário da mulher é produzido o ovócito e, no meu caso, o espermatozoide por meio de meiose. No caso dos vegetais, a meiose vai servir para produzir esporos, reprodução assexuada por esporos, ok? Vamos agora para a primeira meiose, a meiose 1. A meiose 1 tem quantas subfases? 4 subfases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, igual à mitose. Mas nós vamos focar nas principais diferenças da mitose para a meiose 1, para ficar mais fácil. Prófase 1. Por que o número 1? Para identificar. Pessoal, se for prófase sem número, é mitose. Prófase com número 1, meiose 1. Prófase com número 2, meiose 2. Tá claro? Então vamos lá. Professor, o que eu tenho que saber?
Prófase 1. Na prófase 1, eu vou ter quais subfases na prófase 1? Na prófase 1, eu vou ter as subfases leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Isso tinha na mitose? Resposta não. Quantos eventos ocorriam na mitose? 4 eventos. Desaparecimento. Aquelas mesmas coisas também acontecem aqui. Mas nós temos que dar ênfase à fase do meio, que é a fase de paquíteno. Mas eu tenho uma dica. Professor, como é que eu posso lembrar dessas subfases na ordem? Porque podem aparecer questões que cobrem as subfases na ordem. Tem uma frasezinha chamada lese padidi. Bota aqui, ó. Lese padidi. Ó. Lese, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Lese padidi. Espero que tenha ajudado, tá? Me ajuda a lembrar. Às vezes eu, professor de biologia, esqueço. Então, lese padidi. É na fase de paquíteno, que é a fase mais importante, que vai ocorrer um evento crucial, decisivo e marcante para a meiose 1, que as questões destinadas à meiose 1 podem cobrar esse tipo de situação, que é na fase de paquíteno que ocorre um evento chamado de crossing over ou permuta. Crossing over ou permuta. Esse fenômeno ele é extremamente importante para garantir a variabilidade genética. Nós vimos em evolução que para haver variabilidade precisam de 2 fenômenos, 2 eventos. Um é o crossing over e outro é a mutação. É o que faz termos o negro e o branco, essa variabilidade dentro das espécies. Crossing over. E o que consiste? Os cromossomos do mesmo par, os cromossomos homólogos, um de origem materna, outro de origem paterna, resolvem cruzar as pernas, formar um quiasma. O que é o quiasma? É esse ponto de união, quiasma, ponto de união, quiasma, tá aqui o quiasminho, ó. Formar um quiasma e nesse quiasma vai haver uma fratura. Portanto, quando eles se separarem, vocês vão perceber que um cromossomo vai ficar com um pedaço do outro. Isso é importante porque cada pedaço desse quebrado carrega milhares de genes, milhares de características genéticas. Lembrando que cada um desses cromossomos vão para espermatozoides diferentes, porque na hora de produzir o espermatozoide, o material genético se parte ao meio. Metade vai para um, metade vai para o outro, ok? Então, primeira fase da meiose 1, prófase. Professor, qual é a fase marcante da prófase? Paquíteno. O que ocorre no paquíteno? Um fenômeno extremamente importante chamado crossing over ou permuta, que é o fenômeno que garante, que proporciona variabilidade genética. Vamos agora para metáfase 1. Vamos aqui comigo.